Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa segunda-feira, depois de uma grande vitória do Flamengo, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes da gente começar o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Segue o líder, meus amigos. Flamengo joga bem, impõe a raça rubro-negra, que ele é peculiar, e vence o Cruzeiro no Maracanã na noite desse domingo por 2-1. O resultado garante a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro de forma isolada, independente da partida que acontecerá hoje entre Palmeiras e Corinthians. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 para um público total presente no Maracanã de 56.263 torcedores, um público pagante de 52.768, que proporcionaram uma renda de R$ 3.065.545. Mais uma partida difícil, como todas do Brasileirão são. Flamengo fez diante do Cruzeiro seu sexto jogo durante o período de disputas da Copa América, tempo de muitos desfalques e de muitas lesões, e nesse período os números do Flamengo são o seguinte: são 6 jogos que o Flamengo fez no tempo das disputas da Copa América, são 4 vitórias, um empate e uma derrota, 72,2% de aproveitamento e 13 pontos ganhos dos 18 disputados. Nada mal, né, pessoal? Bom, a partida em si, o Flamengo oscilou em bons e maus momentos. Abrimos o placar em jogada de Lohan com Gerson. O Coringa assistiu ao Pedro, que com categoria fez o gol. Flamengo 1-0. Flamengo mandava no jogo. Placar se mostrava naquele momento justo. O Flamengo controlava a partida no primeiro tempo, até que numa jogada despretensiosa, cheio de falhas do sistema defensivo do Flamengo, o bom jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira, pegou o rebote e num bom chute colocado, achou o gol e empatou a partida. O Flamengo sentiu o gol e os últimos minutos do primeiro tempo foram de domínio aparente do Cruzeiro. O Flamengo perdia o meio-campo pelo número de jogadores. Lohan pouco ajudava na marcação. Esse era o diferencial que a gente perdia o meio campo naquele momento. Por falar em Lohan, lamentável a postura da torcida do Flamengo em vaiar o garoto Lohan, que só tem 17 anos e precisa ter por parte da torcida um pouco de paciência para com a revelação rubro-negra. Então, lamentável a postura da torcida, porque aí é que a gente imagina por que a garotada da base não tem muita chance. Porque a torcida não tem paciência. O final do primeiro tempo veio com o placar empatado em 1-1. Tite precisava ajeitar a marcação no meio-campo, pois era notório a dificuldade do Flamengo naquele setor. O Flamengo veio modificado para o segundo tempo. Lohan deu lugar a Léo Ortiz, que colou em Matheus Pereira no meio, destruindo a vantagem que o Cruzeiro tinha ali no setor. Tivemos muito mais ações que o Cruzeiro no segundo tempo ali no setor de meio campo. O Flamengo controlava o jogo e numa batida de falta do lado esquerdo da área do ataque do Flamengo, por Luiz Araújo, Fabrício Bruno cabeceou forte e deu números finais à partida. A lei do ex, mais uma vez mostrando a sua cara. Vitória da garra, vitória da raça, da união do grupo, de um time que não desiste e que, apesar dos desfalques, está se superando e é líder isolado do Brasileirão. Segue o líder, a gente tem que apoiar, porque desde o início
das disputas da Copa América, quando nós fomos desfalcados de nossos principais jogadores, nós sempre falamos aqui, concordamos, que o melhor desse período não seria o desempenho, seria o resultado. E o Flamengo está conseguindo, de vez em quando, fazer a união dos dois, ter desempenho e ter resultado. Mas o importante, no final de tudo, é ter o resultado, conquistar os 3 pontos e estar numa posição de destaque entre os 4 do campeonato. Hoje, finalizando a 13ª rodada, jogam Palmeiras e Corinthians às 20 horas. Um jogo importante para o Flamengo. O Palmeiras é adversário direto. Uma eventual perda de pontos do Palmeiras dá margem para que o Flamengo consiga ficar distante dos seus adversários na tabela de classificação. O meio-campista Eric Pulgar, que estava servindo a seleção chilena nas disputas da Copa América e que foi eliminada no último sábado, chega ao Rio de Janeiro hoje, segunda-feira à noite, e deve se apresentar ao Flamengo amanhã, terça-feira, pela manhã, ficando assim à disposição do treinador Tite para a partida diante do Atlético Mineiro na próxima quarta-feira em Belo Horizonte. Uma curiosidade, meus amigos, a dupla de zagueiros do Flamengo, Davi Luiz e Fabrício Bruno, que jogaram ontem como titulares diante do Cruzeiro, jogando como dupla pelo Flamengo, eles nunca foram derrotados e continuam sem ser derrotados. Hoje, a partir das 22 horas, os uruguaios do Mengão, Arrascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela, voltam a campo pelo Uruguai contra os Estados Unidos na última partida da fase de grupo Uruguai da Copa América. O Uruguai já garantiu a primeira posição no seu grupo. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro até aqui, antes apenas de Palmeiras e Corinthians, que jogam logo mais à noite, foi muito benéfica ao Flamengo. Vejam os resultados. Vasco 1, Botafogo 1 no sábado, segurou o Botafogo. Cuiabá 1, Bragantino segurou o Bragantino. Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 1, segurou o Atlético Mineiro. São Paulo 3, Bahia 1, segurou o Bahia. Grêmio 1, Fluminense 0, esse não segurou nada, deixou o Fluminense lá embaixo. Fortaleza 2, Juventude 1, Vitória 0, Atlético Paranaense 1, Criciúma 1, Internacional 1, segurou o Inter e Flamengo 2, Cruzeiro 1. Então, uma rodada muito boa para o nosso Mengão. Meus amigos, depois da sexta-feira, onde mais uma vez o atacante Gabriel Barbosa, Gabigol, passou a ser o principal assunto quando se trata e se fala de Flamengo, a partir muito das declarações do seu agente a um canal de televisão, inclusive situação que o afastou da partida de ontem contra o Cruzeiro. Depois de tudo isso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou do assunto. Vamos ver as principais falas de Marcos Braz em relação a esse problema, de Gabigol com o Flamengo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, motivou o afastamento de Gabriel Barbosa da partida contra o Cruzeiro por conta do número de limite de jogos no Brasileiro, reforçando que o camisa 99 só sairá do clube nesse momento em caso de uma compensação financeira. Braz, com essa atitude, demonstra claramente que o Flamengo não está abrindo mão de Gabigol, porém entende que o final do ciclo de Gabigol pode ser nessa janela, sim. Braz relatou que conversou longamente com Júnior Pedroso, agente de Gabigol, que reafirmou ao dirigente rubro-negro a vontade de ouvir e de procurar caminhos novos para o atacante. Braz diz que vai aguardar, porém torce para que ele não inviabilize a continuidade no Flamengo, caso não se concretize algo formal. Lembrando que a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º de julho, o atleta Gabriel Barbosa já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, seja do Brasil, seja do exterior. O vice-presidente de futebol do Flamengo deixou claro que Gabigol continuará a treinar juntamente com o grupo, no mesmo horário,
com os demais, ou seja, não tem nenhum tipo de problema em relação ao dia a dia de Gabigol no Flamengo. O tratamento está se dando com o maior respeito possível. Apenas o Flamengo fez a opção de uma maneira mais direta e reta de ele chegar a completar o sexto ou sétimo jogo para que não inviabilize qualquer situação aqui no Brasil. O que é que o Flamengo está tentando? Está dando oportunidade do Gabriel e seu agente mostrarem as propostas que dizem que tem. Porque se for boa para o Flamengo não vai se opor. O dirigente reafirmou que Gabriel Barbosa só sairá do clube nessa janela de transferência se houver uma compensação financeira ao Flamengo. Caso contrário, o atacante cumprirá plenamente seu contrato, que se estende até o dia 31 de dezembro de 2024. Gabriel já está avisado pela vice-presidência de futebol do Flamengo que não vai viajar a Belo Horizonte na quarta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, nosso adversário na próxima quarta-feira, terá como retornos diante do rubro-negro os jogadores Bruno Fux, zagueiro, e Gustavo Scarpa. Porém, ainda não deve contar com vários jogadores. Pedrinho, que terminou o contrato e está voltando para a Rússia, Alisson, Maurício Lemos, Rubens, Saravia, Everson, Alan Franco e Guilherme Arana estão fora. Outro que pode voltar é Vargas, eliminado com a seleção chilena nas disputas da Copa América. Agora a notícia do basquete, hein? Por decisão do Flamengo, o fisioterapeuta Ricardo Machado, que é irmão de Marcelinho Machado, foi desligado do Flamengo depois de 21 anos de trabalho no basquete rubro-negro. Os motivos reais da dispensa não foram relatados e nem divulgados pelo Flamengo. O goleiro Hugo Souza, o Neneca, chegou a São Paulo ontem, domingo, às 22 horas, para ser oficializado hoje como novo reforço do Corinthians. O empréstimo emprestado pelo Flamengo até o final do ano, ele será submetido a exames médicos hoje e, na sequência, assinará contrato com o Corinthians. O Corinthians pagará ao Flamengo 200 mil euros, cerca de quase 2 milhões de reais, ao rubro-negro pelo empréstimo. Para manter o jogador a partir de janeiro de 2025, o clube paulista terá que pagar 800 mil euros, 4,7 milhões, para o Flamengo por 50% dos direitos econômicos do atleta. Com informação do jornalista Gabriel Orfão, os representantes do atacante nigeriano Shola do Flamengo falaram que estão aguardando o Flamengo e respeitando os termos do acordo. Eles vão aguardar até o último dia do contrato, ou seja, dia 31 de dezembro de 2024. A informação deles é que Shola está muito feliz no Flamengo. Então, vamos ver como finaliza esse assunto do Shola no Flamengo. Meus amigos, muito feliz pela vitória, muito feliz pela liderança. A gente fica por aqui com esse giro de notícias dizendo: fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!